Olá, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desliguei a cafeteira. A mais um vídeo do Carros em Foco. E hoje vamos continuar nossa série de vídeos sobre estudos de dinâmica veicular. No vídeo passado, foi o que a gente falou mesmo no vídeo passado, hein? Peraí, deixa eu ver aqui. Ok, no vídeo passado a gente abordou as condições para deslizamento puro, mas nós não concluímos, né? Chegamos ali na curva do momento, né? do self-aligning torque, né? Momento em torno do eixo Z e a força Y. Café horroroso, certo? Mas não concluímos, porque ficamos de falar da equação característica do pneu. E é o que nós vamos falar hoje, né? É o que eu vou estudar hoje aqui e compartilhar esse estudo com vocês, que frequentemente eu também não entendo. Certo? Mas primeiro, meu nome é Anderson, eu sou engenheiro mecânico graduado pela Federal do Ceará. Vim para a Itália estudar engenharia automotiva, onde me formei. Fiz um estágio na Fórmula 1, em uma equipe chamada AlphaTauri na época, um estágio de 28 dias. Né? Depois fiquei desempregado e vim para um doutorado de pesquisa, que é onde eu estou agora, na Universidade de Brescia, ainda na Itália. Ok, vamos começar. Acabou a mamata. Certo, então, no vídeo passado a gente parou mais ou menos aqui, certo? E a gente vê aqui a equação, a curva, certo? De força lateral e o torque MZ, que é o self-aligning torque, né? Beleza, e a gente plota essa curva com a força carga vertical constante e obtemos ali, né, o torque de autoalinhamento apenas em função do deslizamento alfa, do ângulo de deslizamento alfa, que é o slip angle. Beleza, certo? Então, apesar disso, esse gráfico, né, na verdade, a força lateral é uma função de diversos parâmetros, certo? De diversos parâmetros. Como, por exemplo, como pressão, temperatura, e da estrutura do pneu e propriedades estruturais do pneu. Certo? E propriedades estruturais do pneu. E tem uma função que sintetiza tudo isso, certo? Existe empathy. Existe uma função que sintetiza tudo isso, que é a função
característica do pneu. E aí a gente pode escrever ela aqui. Certo? A função característica do pneu, ela é basicamente a equação da força lateral. Só que dada em um parâmetro, que é uma função de alfa, força vertical. Aí eu posso ter pressão de contato, temperatura, certo? Então, muitos parâmetros, certo? Então, essa é a função característica do pneu. Função característica do pneu. Essa é a função característica do pneu. Beleza. Cafézinho pra tirar, pra dar um pump e uma água pra tirar o gosto ruim do café. Café ruim da porra, puta que pariu. Nunca fica igual o da cafeteria. Então, deixa eu pegar essa parte aqui. Certo. Aí, se derivarmos a equação, a função característica do pneu parcialmente derivarmos parcialmente pelo ângulo de deslizamento, obtém-se a gente vai derivar parcialmente pelo ângulo de deslizamento, o alfa. Então a gente vai pegar isso aqui, vai ficar partial. Essa letra grega aqui eu não me lembro o que é não. O que é? Letras gregas, sempre esqueço essas letras, bicho. Puta que pariu. Eu acho que é Psi. Me parece Psi. Ok. Psi. Então pegamos aqui Psi, a função da força lateral, e derivamos parcialmente em função de alfa, que é o ângulo de deslizamento, certo? Beleza, mas se a gente fizer isso
Se a gente fizer isso para uma condição em que a carga vertical é constante e o alfa no limite tende a zero, ou seja, um ângulo bem pequeno, certo? A gente vai obter que isso aqui vai ser um parâmetro C vezes alfa, certo? Isso aqui é o que a gente chama da condição básica para uma força lateral se desenvolver num pneu. O resultado define uma condição básica para uma força lateral se desenvolver no pneu, a lateral force. Para o pneu desenvolver uma força lateral. Certo? Que é dada pelo produto do parâmetro C. O que é o parâmetro C? O parâmetro C é o chamado cornering stiffness do cornering stiffness certo? E C, né? Cornering stiffness C pelo ângulo de deslizamento alfa. E aqui é importante fazer o pontuamento, né? Alfa. Ok. Certo. E é importante a gente pontuar que o ângulo de deslizamento, ele é o corner stiffness, ele não é um parâmetro de rigidez. Ele é só um parâmetro matemático que relaciona ali uma força com uma deformação. Ele não chega a ser a rigidez do pneu, certo? Então não é aqui um parâmetro de construção. Ele é mais uma constante matemática, né? Um parâmetro matemático, certo? Beleza. E ele é o produto, a força lateral, né? A derivada dela nessas condições resulta no produto do corner stiffness com o ângulo de deslizamento, sendo este último uma função da carga vertical, ou seja, Fz. Logo, alfa em função de Fz, certo? Em termos gerais, valores usuais, os pneus de rua têm um corner stiffness. Os pneus de rua, eles produzem ali
posso dizer corner stiffness? Eles produzem ali uma força lateral de 25 kN, certo? Já pneus de competição, eles produzem uma força maior, certo? É isso. Valores usuais de C vezes alfa para carros civis giram em torno de 25 kN. Certo? Aqui eu já é meio que como se eu estivesse considerando 25 kN por grau, né? Como se fosse um grau de slip angle. Beleza. Já em casos não, em carros de competição, e aqui é importante ressaltar, pneus de competição podem também não produzir uma carga tão diferente, um corner stiffness tão diferente de um pneu de rua, certo? Uma força lateral também, né? Porque muitas vezes esses pneus usam os mesmos componentes, às vezes é o mesmo pneu de rua, né? Usam a mesma borracha, certo? Então muitas vezes a diferença não é muito grande. Só que em algumas categorias, em geral as categorias mais tops, né, do automobilismo, você tem sim pneus só para uso de competição. E aí a gente chama esses pneus de confidential tires, porque a estrutura deles é confidencial, né? Tanto que você não vê, por exemplo, quando tem um rasgo no pneu, né? Você não vê o cara lá indo correr atrás de um close no rasgo do pneu. Você vê de longe tudo, mas não é comum. Não é comum. Há uma preocupação com isso, né? É isso. Então, em carros de competição, geralmente com pneus próprios para competição, né? Os pneus são mais rígidos. São mais duros, né? No caso, duros. Duros e capazes de distorcer em ângulos de deslizamento de cerca de 6 graus. Certo? Além disso, estes produzem mas possuem um corner stiffness cerca de 6 vezes mais alto. Eita, meu irmão, o analfabetismo aqui tá grande hoje, hein? Possuem um corner
6 não, 4 vezes. Um corner stiffness cerca de 4 vezes maior. Que o quê? Que pneus de rua. Pneus de uso civil. Se você não viu, o civil. Ok? Então, como a gente viu, portanto, de acordo com o gráfico, copy, podemos aqui dizer, de acordo com o gráfico, certo? A força lateral, em função do ângulo de deslizamento, ela na realidade é uma força lateral em função do torque de autoalinhamento, self-aligning torque, que é uma função do slip angle, certo? Considerando a carga lateral, a carga vertical constante, certo? Assumindo Fz igual a constante, estabelece que a força lateral é uma função do torque de autoalinhamento, self-aligning torque. Que depende do ângulo de deslizamento. Que depende do ângulo de deslizamento, certo? E assim a gente conclui, pelo menos esse tópico. E agora vamos falar de o efeito combinado o efeito de cargas combinadas. Que seriam o que? Fx, carga longitudinal, e Fy no pneu. E aí, opa, já tem gráficozinho para desenhar. Gosto. Beleza. Vamos lá. Gráficozinho. Ok.
Ok. Aí, beleza. Tá aqui o nosso gráfico. Certo. Estamos falando de feitos de cargas combinadas. Que longitudinal, transversal, lateral, né? No caso. Então vamos analisá-las em um diagrama FY, FX. Beleza. Vamos desenhar aqui duas bolas. Peguemos uma bola. Como é que tá aqui? Acho que tá bom. Beleza. Peguemos agora uma bola de outra cor. Uma bola verdinha. Uma verdinha. Beleza. Ok. Só. Beleza. Aí. Vamos estabelecer régua aqui. Merda! Insert. Pensava que tinha régua. Não tem. Ok. Va bene. Ok. Muito bem. Então, vamos estabelecer um pontinho aqui. Outro pontinho aqui. Um pontinho aqui. Outro pontinho aqui. Um pontinho aqui. Outro pontinho aqui. Certo? Vamos pegar 3 pontos. Certo? Nessa curva. E depois eu vou apagar a parte de baixo, então a gente vai ficar só com a parte de cima. Certo. Bom. Como podemos ver, temos fx e fy. Aqui é o sentido do gráfico. Então, aqui é driving. Ou seja, deslocando-se para frente. Aceleração para frente. E aqui é braking. Freando. Eu não sei muito bem traduzir driving, né? Não sei se é trafegando. Ainda não sei. Beleza. Então vamos pegar. Depois disso, vamos desenhar 2 retinhas aqui. Uma retinha aqui. E outra retinha aqui. Uma retinha aqui. E outra retinha aqui. Cada reta dessa vai ter um ponto. Aqui e outro aqui. Beleza. E aí a gente vai conectar.
certo? Aqui embaixo, mesma coisa. Certo? Então, vamos fazer essas linhas aqui. Ok. As linhas. Essas linhas, elas são linhas de deslizamento. Sigma, Y, igual, é constante. É constante e menor do que zero. Negativo. Certo? Todas essas linhas. Isso é válido para todas. Aqui e aqui também. Deixar bem claro. Beleza. Percebemos também que há uma área entre curvas, certo? Entre a curva verde e a curva vermelha, certo? Há uma área, certo? Aqui entre essas curvas. Ok. Aqui temos a origem, que é zero, parte de zero tudo. Beleza. Vamos começar. Então, aqui eu já vou apagar. Vamos deixar pronto. Aqui o nosso plot. Certo? Então, o método para analisar cargas combinadas no pneu é um gráfico fx/fy. Método para análise de cargas combinadas. Nos pneus é um gráfico fx/fy. fx/fy, certo? Dessa forma, considera-se que Fx, força longitudinal, será a razão entre σx e sigma vezes Ft. Ok. Ft em função de sigma, certo? Esse sigma aqui, se eu não me engano, é o coeficiente de deslizamento teórico. Vou tirar essa dúvida. Ai. Google. Ah, não.
teórico e prático. É o sigma, o coeficiente prático. Ai. Bom, beleza. Dúvida tirada. Então temos aí uma razão de coeficientes de deslizamento vezes a força T, que a gente vai saber o que é, a gente vai descobrir, que também é uma função do coeficiente de deslizamento. Similarmente, para a força lateral é a mesma coisa, certo? Temos Fy, que é menos sigma y dividido por sigma vezes Ft, que é em função de sigma, certo? A partir disso, é possível estabelecer condições. Condições que são Fy, certo? Quando sigma y é constante, certo? E sigma y menor do que zero. Certo? Assim, obtém-se sempre valores positivos de forma que podem ser usados para construir o círculo de atrito. Certo? Ok, e o que é esse círculo? É o que eu desenho ali em cima. Certo? Essa região aqui é uma região onde Ft é máxima, certo? Beleza.
E aí, a partir disso eu posso ver freio, né? E aceleração combinado com a força lateral. Exemplo, vamos pegar uma carga aqui, certo? E aí a gente vai ver um valor para Fx, né? Um delta Fx e aqui um delta Fy. Certo? A gente pega isso. Então, vou deixar só a curvinha aqui, pronto. Certo? Posso fazer isso. Pegar uma força combinada máxima, certo? Por quê? Porque o máximo eu obtenho quando eu toco ali o círculo externo. Então, posso vir aqui. Eu posso ter uma força de tração muito forte, certo? E uma força de curva bem baixa, né? Certo? Posso ter aqui um FT máximo. Eu me confundi, esse aqui não vale. Pera aí. O FT máximo é na curva. Ah, meu Deus do céu. Então eu posso obter uma força, né, de atrito. Por que é FT? Geralmente é FT porque é força tangencial. Certo? Forças de atrito, são forças tangenciais a uma superfície, né? Por isso que às vezes se usa FT, né? E eu posso ter também uma força que vem daqui. Vamos pegar uma outra cor, rosita, né? E vem daqui mais ou menos até aqui, né? Então eu poderia dizer, né, FT aqui não seria máximo, seria um coeficiente de atrito, que eu chamo aqui de 1 para esse caso, é igual a FZ, certo? Então veja que eu tenho diferentes pontos, diferentes pontos de performance em termos de atrito produzido, né? O círculo de atrito, né, certo? Beleza. Então eu uso isso para construir o círculo de atrito. No gráfico, nota-se isolinhas. Isolinhas em gráficos, certo? São linhas em que mostram um parâmetro que influencia no gráfico, mas em condições constantes. Ou seja, essa linha aqui, onde eu tenho σy constante, são isolinhas, certo? Então nota-se isolinhas de σy constante, certo? Do coeficiente de atrito teórico, isolinhas do coeficiente de atrito teórico com σy constante. Certo? O formato circular dessas linhas
vai depender muito. Vai depender do tipo de pneu, da estrutura dele, certo? Então, eu vou pegar aqui o gráfico, copy, e vou plotar aqui, porque eu vou explicar outras coisinhas. Paste. Beleza. Beleza. Então, vamos aqui. Eu desenhei dois casos aqui. Vamos prestar atenção neles. Vai depender. Ok, o formato das isolinhas vai depender do tipo de pneu e exibem uma região de mudança de orientação. Certo? Que é o quê? Que é quando ela chega ali nos extremos e curva. Mudou de orientação, né? Beleza. E aí, o que a gente pode pontuar disso? Certo? Vamos considerar a curva rosa. Ai, já bateu o sono. Considerando o ponto no qual a curva muda de orientação, no qual a linha muda de orientação e o ponto no qual a linha termina, e aí eu vou botar aqui a linha termina, e aí eu vou botar aqui de exemplo ponto que muda de orientação, ponto que a linha termina, só pra gente ter uma referência. Vou botar mais pra cá, aqui eu apago. Ponto
ponto I, no qual a linha muda de orientação, e o ponto no qual a linha termina. Então, considerando esses pontos, certo? Desenha-se a curva circular. Desenha-se duas curvas circulares. Certo? Que é o que a gente vê aí. Certo? Uma dessas é o limite, é o limiar de força tangencial Ft, certo? Uma dessas curvas é o limiar. E a outra curva é o ponto em que o pneu começa a deslizar. Certo? Então temos aí duas curvas diferentes, certo? A primeira curva, a primeira linha no caso, né? Ou seja, a linha de limiar, corresponde ao máximo de força tangencial permitida de se obter. Corresponde ao máximo de força tangencial que o pneu pode obter, que é possível de produzir. Certo? Que é a curva externa. Beleza. A segunda curva né, que corresponde ali ao segundo ponto, né? Que corresponde ao ponto
de deslizamento do pneu, corresponde ao círculo interno É neste que as curvas do coeficiente de deslizamento constante se engancham, certo? Como a gente viu, né? Essa linha interna, ela representa o limite onde o pneu começa a deslizar. Então o círculo interno representa o limite onde o pneu começa a deslizar. Certo? Ponto importante sobre esse gráfico para concluir ele, e depois a gente, no próximo vídeo, passar para uma outra versão desse gráfico, versão com ângulo de deslizamento, certo? Embora as curvas do coeficiente teórico constante sejam simétricas, né? Como a gente vê, elas são bem simétricas. Sejam simétricas, as relações meu Deus, tá muito feio. As relações entre fx e fy, elas não são proporcionais, certo? Elas não são lineares. Isso significa que se fx aumenta ou reduz, se fx reduz ou aumenta, o valor de fy não permanece o mesmo
Além disso, as perdas, né, decorrente do aumento e redução de FX e ganhos. As perdas ganhos em FY não são proporcionais ao que se foi obtido em FX, né? Não são proporcionais às mudanças em FX. E esse é o grande ponto com o pneu, né? Ok. No próximo vídeo a gente vai continuar, né? Falta pouco mais de 200 páginas, né? Beleza. É isso. Uma horinha. Não gosto de limitar 1 hora. Já tô cansado já. É isso. Hoje a gente viu, né, o círculo de atrito, né? Analisamos ali onde a gente vê o atrito máximo, o atrito onde o pneu começa a deslizar baseado no coeficiente de atrito, no coeficiente de deslizamento prático ou teórico? Já esqueci de novo, normal. O coeficiente de atrito prático, ou seja, eu errei aqui. É um ponto. Eu errei aqui? Eu errei ou eu não errei? Não, ok. Certo? Então a gente já viu ali o efeito das isolinhas do coeficiente de atrito prático, né? Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Para um mesmo deslizamento, eu posso ter diversas condições e vai ter uma condição limite, que a partir daquele ponto, se eu causo mais algum esforço no pneu, se eu tento fazer impor mais carga, né, eu tenho um decaimento da força de lateral e da força longitudinal também, certo? Então é basicamente isso. A primeira parte do ciclo de atrito entre FY e FX. No próximo vídeo a gente vai ver FY e alfa, o slip angle. Ok? Vejo vocês no próximo vídeo de estudo, certo? Na nossa busca incessante pelo conhecimento que sempre nos foge. Até lá!